Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título, Seja uma pessoa determinada. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e eu vou ler do versículo 20 a 23, que diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Até aí. Para se obter vitória em qualquer setor da nossa vida, precisamos seguir 5 passos que estão relatados justamente no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Primeiro passo, ter fé em Deus. Mas o que é fé? Nós sabemos que o conceito de fé se encontra em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ter fé em Deus significa ter confiança que Deus fará e confirmará suas declarações a nosso respeito. Há 2 tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural quase todos possuem, mas no mundo espiritual ela não funciona. Ela atua somente no domínio da mente. Mas a fé sobrenatural vem do Espírito. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A nossa fé precisa estar somente em Deus. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Isaías 42:8. A fé sobrenatural surge quando ouvimos a palavra do Senhor. Não é o desejo que temos de obter uma bênção. É a convicção que se aposta do nosso espírito de que aquela bênção já nos foi suprida por Jesus. Ouvir a palavra de Deus não significa escutar a mensagem, mas ouvi-la e colocá-la em ação. Alguns estão procurando ver para então usar a palavra, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Se você é um daqueles que tem que ver para crer, pare de contar com a ajuda de Deus, porque em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas agora mesmo a fé já está presente em sua vida. Quando você ouvir a palavra, a fé virá. Em segundo lugar, é necessário falar ao monte. Jesus disse: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Você pode ficar anos orando, pedindo, jejuando, esperando em Deus, e nada irá acontecer. É preciso que você fale ao monte, ao problema, à doença, à miséria, à dor, para que saiam da sua vida. Não é Deus que se dirigirá ao problema e exigirá que ele saia de você. É você que precisa fazer isso. Deus já fez a parte dele em relação à nossa libertação total dos problemas. Agora é preciso que façamos a nossa parte. O que remove montanhas é a nossa palavra e não a fé. A fé é necessária. Como vimos, é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Neste momento, mande o mal que está em sua vida ir embora. Fale ao seu monte e ordene que se erga e se lance no mar, em nome de Jesus. O que remove montanhas, cura as enfermidades, soluciona os problemas e amarra Satanás é a nossa palavra. João 14:13 está escrito: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Na língua grega, a palavra pedirdes está mal traduzida. Deveria ser determinardes. Assim não precisamos pedir a bênção e sim determinar, exigir, mandar, ou seja, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que nos pertence. Deus é onipotente e o Todo-Poderoso. Porém,
Ele só pode fazer aquilo que você permite que ele faça em sua vida. Deus responde à fé. Alguns argumentam que Deus, sendo todo-poderoso, onipotente, ele pode fazer com que as pessoas façam o que ele quer. No entanto, se isso fosse verdade, ele faria todos os pecadores serem salvos e todos os cristãos devolverem seus dízimos, por exemplo. Não, Deus deu ao homem o livre arbítrio e ele não violará a vontade das pessoas. Entretanto, muitos acreditam, bom, qualquer que seja a vontade de Deus, ele tão somente a fará. Se for da vontade de Deus querer curar-me, ele o fará. Se ele não me curar, é porque não foi da sua vontade. Mas note que Deus não pode fazer nada que você não lhe permita em sua vida. Você e eu temos um papel a desempenhar para receber as bênçãos de Deus, incluindo, por exemplo, a cura. Por exemplo, Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. O homem é agente moral, livre e tem a liberdade e o direito de fazer as suas próprias escolhas na vida. Ele pode abrir a porta do seu coração e acolher e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e nascer de novo, ou pode escolher rejeitar a Jesus. Mesmo após ter nascido de novo, você não perde a sua vontade ou seu direito de escolha. Deuteronômio 30:19 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Você faz as suas próprias escolhas na vida. Por quê? Por uma razão. Seu corpo é a morada na qual você, o seu espírito, vive. Você é o único com autoridade sobre esta morada, o seu próprio corpo. Sendo você o único com autoridade sobre o seu próprio corpo, você pode deixar a palavra de Deus entrar em seu coração, com a sua saúde e cura. Ou abrigar os pensamentos e sintomas malignos com suas doenças e enfermidades. Você tem a escolha do que fará com a palavra de Deus. Você atentará a ela? Você inclinará seus ouvidos a ela? Você a manterá distante dos seus olhos e no meio do seu coração? Se você o fizer, a palavra de Deus se transformará em cura, saúde e vida para você. Ela será um remédio infalível para todo o seu corpo e para qualquer circunstância da sua vida. A palavra de Deus sempre é um remédio infalível para todos os problemas da vida dos que atentam a ela e a colocam em primeiro lugar. Na verdade, as pessoas carregam sobre si mesmas muitas das dificuldades que experimentam na vida. E é claro que o diabo as mantém acomodadas no erro também. Quase todas as lágrimas derramadas são egoístas. Se as pessoas apenas fizessem o que diz a Bíblia, ser-lhes-ia poupado muito sofrimento. Você pode economizar muito sofrimento na vida, apenas inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Você precisa inclinar os seus ouvidos para o que diz a palavra de Deus sobre cada setor da sua vida. Quando você obedece a uma parte da Bíblia, torna-se muito mais fácil obedecer às outras. Por outro lado, se você desobedece à palavra de Deus, ao longo de uma linha específica, torna-se mais fácil desobedecer à palavra em outras áreas. E quando você está em desobediência, é aberta uma porta para o diabo tentar operar em sua vida. É bem melhor escutar a Deus e prestar atenção ao que diz a Bíblia. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para toda a palavra de Deus e deixá-la ser a autoridade final em nossa vida. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Apenas acrescente a sua petição ao Pai Celestial e peça com fé. Ele só pode lhe dar se você pedir, determinar, permitindo-lhe que o faça. E de que outra forma você lhe dá a permissão?
como eu já disse, inclinando seus ouvidos às suas razões, pedindo-lhe com fé baseada em sua palavra. Então, ele pode fazer as suas bênçãos fluírem, pois é fiel à sua palavra. Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus. E o que mais Jesus está nos falando? Vimos já em Atos 10:38 que Jesus andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ao curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo, Jesus nos dizia que Satanás é o opressor. Jesus é o Salvador. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e virtude para ser o libertador. Ele é o que cura. Algumas vezes ouvimos pessoas dizendo que a vida é um mistério. No entanto, não existirá mistério algum se você entrar no livro que soluciona todos os mistérios, a palavra de Deus. Veja que o Espírito Santo é o professor e ele te guiará em toda a verdade. Portanto, não há qualquer mistério sobre a vida. É simples. Satanás é aquele que traz enfermidades e doenças. Ele é o autor das enfermidades. É o opressor, o nosso adversário, o ladrão e o mentiroso. Entretanto, Jesus nos salva e nos liberta. É muito simples e fácil ver que quando você inclina os seus ouvidos para o que diz a sua palavra, ela te liberta daquilo que tentaria prendê-lo. E quando Satanás finalmente for eliminado da terra, diz a Bíblia, não haverá nada para ferir ou destruir. Logo, algo que fere ou destrói deve vir de Satanás. Ele deve ser a fonte, porque quando é eliminado, nada mais fere ou destrói. Algumas pessoas leem a palavra de Deus e ainda ignoram o fato de que Jesus é aquele que cura. Pensam que se são doentes, Deus deve ter colocado enfermidade nelas, ou pode estar tentando ensinar-lhes algo. Porém, se você entrar na palavra, o Espírito Santo iluminará a sua mente e o seu espírito, e você verá que Deus é o que cura. Você verá que Satanás é o único que tenta ferir as pessoas com enfermidades e doenças, não Deus. João 10:10 diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Temos visto pessoas atacadas por enfermidades e doenças, como eu disse, achando que Deus as colocou na sua vida por algum propósito. As pessoas que acreditam nisso estão sendo joguetes nas mãos do diabo. As bênçãos, a cura e a saúde que Deus quer que aproveitem estão lhes sendo roubadas. Eu repito, Deus é o Deus da cura. A vontade de Deus é que você seja bem. Ele até forneceu informações de como permanecer bem. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Deus providenciou a nossa cura através das feridas de Jesus na cruz do Calvário. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Já fomos sarados pelas feridas de Jesus. É um fato consumado na mente de Deus. Portanto, a cura e a saúde são da vontade de Deus, e não enfermidades e doenças. Agora, precisamos receber cura para os nossos corpos, já que nos foi providenciada através de Jesus. Lembre-se, apenas a palavra de Deus é um remédio infalível para o nosso corpo. E se Deus deu a sua palavra como remédio para as enfermidades e doenças, por que Ele iria querer que você continuasse doente? Não. Deus quer que você tenha vida abundante, cura e saúde em todo o setor da sua vida. É por isso que lhe deu a sua palavra como remédio infalível para todo problema e circunstância que encararmos em nossa vida. Então, você precisa determinar, em nome de Jesus, e a sua ordem não falhará.
Em terceiro lugar, não podemos duvidar em nosso coração. Quando a pessoa duvida, ela simplesmente está dizendo ao Senhor Deus, em outras palavras, que não crê nele e que ele não merece crédito. A nossa mente pode ser sugestionada de dois modos, negativa e positivamente. Ao ser sugestionada negativamente, a pessoa passa a viver sempre se queixando de tudo e de todos. Para ela, nada presta. Quando alguém é influenciado positivamente, ela se convence do seu sucesso, de que as coisas são lindas, belas e de que já possui tudo o que necessita. Jesus disse que no coração não podemos duvidar. A nossa mente pode achar que não vai dar certo. O importante é que lá no fundo do nosso ser, em nosso espírito, precisamos ter fé, confiança e não dúvidas. Jesus afirmou: tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não precisamos nos submeter ao inimigo. Somos libertos e resgatados. Somos filhos de Deus. A única maneira de não duvidarmos no coração é enchê-lo com a palavra de Deus. Não precisamos raciocinar sobre o que Deus declara. O nosso espírito deve aceitar a palavra de Deus, o que ela declara, e usá-la para tomarmos posse da bênção. Em quarto lugar, precisamos crer que será feito o que se diz. Se não duvidarmos no coração, devemos crer, e quem crê se expressa. Jesus está dizendo que devemos crer naquilo que declaramos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, precisamos agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. É preciso crer que se fará o que falamos. Quando falamos, a obra ainda não está feita, mas será, e isso ocorrerá se cremos. Não podemos terminar a oração ao dar 2 passos, procurando verificar se o milagre aconteceu. Quando determinamos de acordo com a palavra de Deus, devemos crer no que dizemos e então acontecerá. Você deve continuar dizendo a mesma coisa durante o intervalo de tempo necessário para que a obra seja feita. E o quinto passo: tudo o que disser lhe será feito. Esse passo não é nosso, é do Senhor. Muitos vivem derrotados, doentes, passando necessidades, embora sirvam a Deus com todo o coração. Não será por pedir, jejuar ou receber a oração de alguma pessoa consagrada que você receberá a bênção. É por meio do entendimento. Em nome de Jesus, agora em diante, escreva sua história com sucesso. Não culpe mais Deus pelo seu sofrimento. Até onde vão seus sonhos e desejos? O que determinar, crendo que lhe será feito, é o que terá. E a nossa posição como filhos e filhas de Deus é altamente privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. Agora que sabemos como fazer o poder de Deus agir em nosso favor, não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas inventadas por quaisquer pessoas. Aquele que quer realmente vencer há de tomar as suas decisões sobre o que a palavra revela, pois é a própria palavra que trará a libertação. E Deus não falhará em cumprir a sua palavra. Temos a garantia de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Depois de seguir os 4 passos, você deve considerar a obra feita, mesmo que os sintomas continuem, por exemplo, porque este é o método de Deus, o método da fé. Em nome de Jesus, receba neste momento a sua vitória. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós determinamos agora, em nome de Jesus, que toda doença, todo mal, tudo aquilo que provém do inimigo saia da nossa vida, do nosso corpo, da nossa família. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão passando por necessidades também, envia a provisão. Que todo espírito de miséria, de pobreza, seja destruído e lançado fora, na autoridade do nome de Jesus.
Nesse momento, pelos olhos da fé, nós tomamos posse e recebemos tudo aquilo que o Senhor já providenciou na cruz do Calvário. A cura, a saúde, a provisão, a restauração do lar e da família. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Aleluia e graças a Deus.